Olá, tudo bem? Uma das perguntas que mais me fazem é por que não podemos treinar todos os dias a mesma musculatura objetivando hipertrofia? Já que muitos esportes treinam sim as mesmas musculaturas todos os dias, como por exemplo o futebol ou até mesmo o levantamento de peso. Então, por que quando nós objetivamos o aumento de massa muscular, treinar todos os dias não seria uma opção? Então vamos lá, o que nós temos que lembrar é que todo treinamento ele é baseado em três pilares: frequência, volume e intensidade. E treinar todos os dias significa que a frequência do treinamento vai ser alta. Portanto, ou o volume ou a intensidade teriam que ser baixas. Se nós pensarmos, por exemplo, que a intensidade é baixa e o volume é alto, nós estaríamos caracterizando um esporte onde temos muitas repetições, mas nós estamos muito longe da falha muscular concêntrica, utilizando sobrecargas baixas, como por exemplo no futebol, onde o atleta pode jogar todos os dias e ele realiza diversas passadas, porém com uma intensidade baixa. Agora, o que nós temos que lembrar é que a intensidade alta é a forma mais efetiva para gerar hipertrofia muscular. Então, se nós caracterizarmos essa intensidade, como o quão próximo da falha muscular concêntrica você está levando e o quanto de carga que você está utilizando, ela tem que ser alta. Isso vai fazer com que o volume de séries e de repetições tenha que ser baixos. Aí alguém pode me falar que essa história de levar o exercício até a falha muscular concêntrica ou muito próximo da falha muscular concêntrica não necessariamente ocorre durante todo o treinamento, Afinal, você pode trabalhar com volumes próximos à falha muscular concêntrica sem levar a falha muscular concêntrica e somente em algum momento da periodização chegar à falha muscular concêntrica. Embora isso seja verdade, essas cargas próximas da falha muscular concêntrica já são estresse suficiente para inviabilizar essa característica do volume, pois esse volume ainda assim tem que ser muito baixo, algo como, por exemplo, uma ou duas séries, o que inviabiliza o estímulo local e sistêmico que você dá com esse treinamento. O que nós temos que lembrar é que o treinamento nada mais é do que um estímulo. Você dá um estímulo e ele tem que gerar uma fadiga, tanto local quanto sistêmica, para que na recuperação você acabe super compensando e aí você vai estar melhor do que você estava no início. Então, realizar uma ou duas séries vai ter qual efeito? Vai gerar pouca fadiga, certo? E quando nós falamos de recuperação, talvez essas 24 horas que você está dando de recuperação não sejam o suficiente para supercompensar, principalmente se você estiver falando de realizar mais do que uma ou duas séries. Vale lembrar também que esses esportes onde eles treinam todos os dias, essas mesmas musculaturas, eles têm outros focos, como por exemplo, melhora da capacidade aeróbia, que nós já falamos que ela se recupera rapidamente, então cerca de 24 horas por um exercício abaixo do seu limiar anaeróbio é suficiente para se recuperar. Habilidade esportiva, ou seja, você quer chutar a bola no ângulo, você realizar aquele movimento de maneiras repetitivas vai te ajudar a aprimorar onde você tem que bater na bola, o quanto de força que você tem que colocar e assim por diante. E movimentos que enfatizam a técnica. Por exemplo, no levantamento olímpico, você realizar sempre aquele movimento da maneira mais efetiva possível e também um treinamento de força, já que quando nós falamos de força muscular, nós não queremos levar até a falha muscular concêntrica. Nós queremos fazer aquele movimento da maneira mais econômica possível para mover a maior quantidade de carga. Agora, quando a gente fala de hipertrofia, como eu comentei agora há pouco, nós estamos procurando fazer duas coisas. Dar um estímulo local, ou seja, você quer que tenha um acúmulo de betabólitos ali naquela musculatura e também que ocorra uma quantidade de dano muscular ali nas fibras musculares. E você quer um estímulo sistêmico, ou seja, um aumento da produção hormonal. Como nós falamos aqui principalmente do estímulo local, para treinar todos os dias, você precisa realizar um número de séries para conseguir acumular um conteúdo suficiente de metabólitos e também promover uma quantidade específica de dano muscular. Nem tão pouco que aquilo não esteja sendo um estímulo para adaptação e nem tanto que você não consiga se recuperar. Justamente por isso, treinar todos os dias acaba sendo inviável. O que nós temos que lembrar é que quando você treina todas as musculaturas do seu corpo, obviamente você está impactando na sua recuperação.
Então, quem treina somente um grupamento muscular, obviamente consegue treinar aquele grupamento mais intensamente, mais volumosamente e mais frequentemente. Isso é muito comum em alguns esportes. Então, por exemplo, o atleta de queda de braço, né? Ele consegue treinar mais frequentemente as musculaturas aqui de membros superiores dele. Por quê? Porque ele está treinando especificamente essas musculaturas. Ele não está focando no desenvolvimento do peitoral, no desenvolvimento das costas, no desenvolvimento das pernas. O foco dele é somente nessas musculaturas. E um outro, porém, que nós já comentamos é que o objetivo principal dele não é hipertrofia muscular, e sim o aumento de força, seja essa força estática ou força dinâmica. E justamente porque o treinamento dele acaba não gerando tantas microlesões, ou também porque o treinamento dele só é focado em alguns grupamentos, ele consegue treinar mais frequentemente. Embora eu tenha falado tudo isso, é sim possível realizar o que nós chamamos de especialização. O que é especialização? É quando você foca no desenvolvimento de um grupamento muscular só e mantém todos os outros em manutenção. Lembra que eu falei que quando você está treinando o seu corpo inteiro, você tem um desgaste sistêmico, né? Então, se você diminuir o treinamento de todas as musculaturas e aumentar a frequência de uma determinada musculatura, o que você está fazendo é transferindo toda aquela sua capacidade de recuperação para focar em uma determinada musculatura. Aí eu dei um exemplo muito simples aqui, tá? Mas ele é bem ilustrativo. Vamos supor que você treine todas as musculaturas do seu corpo 2 vezes por semana, fazendo 2 exercícios para cada musculatura, 3 séries em cada. Você poderia, por exemplo, reduzir o treinamento de todas as musculaturas para um exercício só e aumentar, por exemplo, a frequência de uma outra determinada musculatura. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você treina 6 vezes por semana, tá? Fazendo 2 movimentos para o peitoral, 2 para o ombro, 2 para o tríceps. Aí aqui eu coloquei 2 movimentos de puxada, 2 de remada, 2 de bíceps. Eu coloquei 3 movimentos para a perna, 1 para a panturrilha e 2 para o abdômen. O que você poderia fazer? Você poderia pegar esse treinamento, que na verdade você está realizando 2 vezes na semana cada treinamento, e reduzir ele de maneira substancial, ou seja, você reduz só para que metade dos exercícios. Você estava fazendo 6 exercícios, você passa a fazer 3 exercícios. E adiciona, por exemplo, um treinamento de bíceps nesse treinamento de empurrar. No dia seguinte você realiza a mesma coisa, pega o seu treinamento de membro inferior e reduz ele pela metade. Aqui na quarta eu reduzi o treinamento de costas, incluí mais exercícios de bíceps. Aqui na sexta eu peguei os outros exercícios que nós estávamos realizando aqui no treinamento de empurrar, sem ser esses que eu selecionei na segunda, e coloquei aqui. Fiz a mesma coisa com os outros 2 treinamentos e incluí aqui os exercícios de bíceps novamente no treinamento de sábado. O que eu fiz? Eu reduzi pela metade todo o estímulo que eu dava para o corpo inteiro. Entretanto, eu aumentei a frequência do estímulo que eu estava dando para o bíceps para 3 vezes na semana. O que isso está fazendo? Está reduzindo o desgaste sistêmico que eu gero com os meus outros treinamentos e estou aumentando o estímulo em uma determinada musculatura. No caso aqui, o bíceps. Qual é a conclusão, gente? É que treinar todos os dias não é uma opção viável para hipertrofia. Treinar todos os dias pode ser benéfico para qualquer tipo de esporte, onde você tem que treinar habilidade, técnica ou até força, se o treinamento for bem periodizado. E é importante lembrar que nesses treinamentos focados em performance, nem todos os dias são extremamente intensos, né? Nem todos os dias leva perto ou na falha muscular concêntrica. É importante sempre lembrar que tem que equilibrar o volume, a frequência e a intensidade dos treinamentos quando seu objetivo é hipertrofia e, na verdade, em qualquer um dos seus objetivos com o treinamento físico. É importante lembrar que rotinas de especialização que eu mostrei podem ser utilizadas por curtos períodos de tempo, lembrando que você está priorizando uma musculatura em detrimento de outras, né? Então não espere ter ganhos de massa muscular em outros locais, sem ser no local onde você está especializando. Justamente por isso, não é recomendado fazer mais do que um bloco ou, digamos assim, um mês de rotina de especialização antes de voltar para um treinamento equilibrado para o corpo inteiro. Beleza, é isso aí pessoal. Curtiu, não curtiu? Ficou com dúvidas? Deixa aqui embaixo seu comentário, sua dúvida e sua sugestão. Dá seu like se você gostou do vídeo, se não gostou, dá dislike também. E lembre-se de se inscrever no canal.
Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, abraços e bons treinos!